Olá, boa noite, graça e paz, que privilégio estar com você aqui nessa noite para ouvirmos mais uma vez o que Deus tem para ministrar ao nosso coração, a liderança dessa igreja. Eu espero que você esteja nesse momento, sabe, com o seu coração totalmente aberto para receber aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Se você ainda não se preparou, sabe, para esse momento de receber a palavra, nós vamos orar para poder começarmos a ministrar, para poder ouvirmos Deus nessa noite. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa preparar o nosso coração e que esse coração, que essa terra seja fértil, que essa semente plantada ela possa cair e possa frutificar, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, a condução que o Senhor tem nos dado enquanto líderes, Senhor, para liderarmos para o Senhor, com o Senhor, ó Deus, e que nessa noite o Senhor fique muito à vontade, Pai, para estar ministrando ao nosso coração, na nossa vida. Espírito Santo, que você possa realmente levar a quem está assistindo total entendimento dessa palavra, a clareza daquilo que você quer ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu tô lendo um livro chamado Vida com Deus. E eu estava lendo um versículo de Jeremias e, sabe, fiz uma relação desse texto de Jeremias com o que eu estava aprendendo com esse livro. Com o que eu estou aprendendo, na verdade, né? E o texto de Jeremias diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. E nesse livro, chamado Vida com Deus, ele fala que nós temos 5 formas de nos relacionarmos com Deus, 5 posturas que nós, né, como filhos de Deus, temos em relação ao nosso relacionamento. E esse texto de Jeremias 33:3, ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre relacionamento. Hoje eu não vou me ater a todos esses pontos que eu acho muito interessante, super indico o livro para você ler, mas ele fala, resumindo, o autor fala que nós temos uma postura sob Deus, uma postura sobre Deus, uma postura de Deus, uma postura para Deus e uma postura com Deus, uma postura de vida com Deus. Hoje eu vou me ater, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa liderança para Deus e a nossa vida e a nossa liderança com Deus. Uma coisa é fato, líderes bem-sucedidos, eles têm vida com Deus. Se você parar para analisar, desde o início até o fim da Bíblia, nós vamos ver, né, vários textos que mostram que Deus, Ele quer governar junto conosco. Esse é um desejo do coração dele, governar junto conosco. Lá em Apocalipse 5, no versículo 9, no versículo 10, ele diz assim: pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, se você parar para observar, esse é o desejo do coração. Desde lá de Adão, ele, né, desejou governar nessa terra conosco. Por que você está falando isso, Aline? Porque a gente precisa ficar atento no que diz respeito à forma como nós lideramos. Porque se Deus quer liderar conosco, isso quer dizer, e olha que nesse texto de Apocalipse, ele fala que, né, já no final, né, ou seja, da Bíblia, ele mostra, e a gente sabe que tem textos ali também dizem que nós vamos governar com Deus.
E então isso significa que nós vamos viver uma unidade relacional eterna com Ele. E é por isso que nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, que nós não lideramos sozinhos e nós não temos o porquê fazer nada sozinhos. E para isso, a gente precisa ter uma vida com Deus. Porque ter uma vida com Deus nos faz enxergar que Deus, Ele não é a forma como Ele não é o meio pelo qual nós alcançamos os tesouros que a gente tanto deseja. Ele é o tesouro. Então nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus na nossa vida e entender isso. Mas aqui nessa noite é importante você entender a diferença de 2 pontos, como eu disse: liderar para Deus e liderar com Deus. Quando nós vivemos uma vida para Cristo, para Deus, muitas vezes essa vida para Deus, ela tem roubado o lugar de uma vida com Deus. Como assim, Aline? Peraí, tá dando um nó aqui na minha cabeça. Uma liderança para Deus, normalmente, ela está ocupada com a missão, com os afazeres, sabe? Mas uma liderança com Cristo, ela se ocupa do relacionamento com Ele. Liderar para Deus se torna perigoso, porque nós podemos, de maneira muito sutil, destronar Deus. Porque nós podemos liderar com as nossas estratégias, com o nosso conhecimento, com a nossa força, sabe? Liderar para Deus tem feito muitos líderes desistirem. Seja porque eles estão esgotados, seja porque eles sentem que não podem mais fazer, ou porque nunca receberam um elogio, ou porque sempre foram elogiados e pararam de ser. Enfim, líderes que lideram para Deus, muitas vezes têm desistido por coisas assim. Mas eu quero dizer para você nessa noite, líder, o seu valor não está nas suas realizações. Lembra da história do filho pródigo? Né? Muitos de vocês já conhecem a história, eu não vou contar toda ela aqui, né? Eu vou só resumir no que a gente precisa para esse ponto nessa noite. Um líder que vive uma vida para Deus, ele vive uma vida similar à do filho que ficou em casa. Porque você se lembra da alegação dele, quando o pai vai até ele, o pai está fazendo a festa, ele não comparece à festa e o pai vai até ele. E ele fala: poxa, eu estou aqui, eu trabalhei, eu não desobedeci, eu estou aqui com o senhor nunca fez nada para mim. Lembra que foi essa alegação que ele deu? Aí eu consigo entender que ambos os filhos, eles tinham o mesmo problema de relacionamento com o pai. Um claramente já queria o quê? Queria os bens. Não esperou nem que o pai, né, falecesse para poder pedir os bens. Já pediu os bens em vida. Então, ele claramente mostrou no que ele estava interessado. Ele não estava interessado em se relacionar com o pai. Mas o outro filho também não. Porque o outro filho se ocupou tanto de afazeres, se preocupou tanto e não desobedecer, e, na verdade, não desfrutou da companhia do pai. Porque o pai disse para ele assim: meu filho, você sempre esteve aqui comigo. Olha o que o pai valorizava. O pai não estava preocupado com o que o filho estava fazendo. O pai estava preocupado em estar com o filho. Mas o filho não entendeu isso. Sabe, em alguns momentos na nossa liderança, a gente também não entende isso. A gente percebe então que os 2 filhos, tanto o pródigo quanto o que ficou em casa, eles não estavam preocupados em se relacionar com o pai. O que a gente precisa entender com tudo isso, Aline? As bênçãos de Deus são maravilhosas? Claro que são maravilhosas. Quem não quer ser abençoado por Deus?
fazer a obra de Deus é algo que todos nós precisamos fazer, porque nós temos uma missão, eu tenho uma missão, você tem uma missão a cumprir. Porém, nada é mais importante do que ter uma vida com Deus. Agora eu quero falar com vocês sobre liderar com Deus. Nós falamos de liderar para Deus. Liderar com Deus, é claro, exige uma vida com Ele. E como você vive essa vida com Deus? Como você tem vivido essa vida com Deus? Bom, isso fica para você refletir. Mas se eu pudesse, dizer algumas coisas nesse momento, te dar algum conselho sobre como viver essa vida com Deus, o primeiro conselho, a primeira coisa que eu te falaria é que você precisa ter sempre em mente que Jesus é o caminho para Deus. Não existe outro caminho que te leve ao Pai a não ser Jesus. Então, a maneira de nós nos relacionarmos com o Pai é através de Jesus. E Jesus nos ensinou de muitas formas como ter intimidade com Deus. Basta a gente ler ali os evangelhos que a gente vai ver como Jesus nos inspira, como Jesus nos ensina a viver uma vida com Deus. Sabe, gente, olha, ler a palavra, pedir ajuda a Deus nas nossas lutas, ir à igreja frequentemente, essas coisas, essa linha de comunicação com Deus, ela é muito importante. Mas isso não significa ter uma vida com Deus. Jesus também usava essa linha de comunicação com Deus. Frequentemente a gente vê, sendo relatado nos evangelhos, que ele tinha tempo de oração a sós, onde ele se isolava dos discípulos, das pessoas, e ele tinha esse momento com Deus. Mas o que ele ensina de mais precioso para nós é que a gente precisa do tempo a sós com Deus, mas a gente precisa ter comunhão com Deus aonde quer que nós estejamos, fazendo o que quer que seja. E ele tinha essa comunhão com Deus. Aí Jeremias diz assim, clama a mim, ele diz através de Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, olha só, fala comigo, que eu falo com você e a gente se relaciona. E aí eu vou te contar coisas, estou aqui parafraseando o meu entendimento desse texto. Esse texto fala o quê? Fala comigo, se relaciona comigo. Eu tenho coisas para dizer para você, eu tenho coisas para compartilhar com você. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós vemos a oração apenas como uma forma de comunicação. Mas vivendo uma vida com Deus, a gente percebe que a oração é muito mais do que isso. Jesus nos mostrou isso, porque ele tinha os momentos a sós com Deus, mas ele em momento algum, ele se desconectou de Deus. Sabe, em nada do que ele estava fazendo. Ele fez o que o pai fazia. Ele diz que o filho faz o que vê o pai fazer. Ele disse assim também, eu estou no pai e o pai está em mim. Fosse no privado, fosse curando, fosse ensinando, Jesus tinha um relacionamento daqui da terra com o pai que estava no céu. E isso mostra para nós que é possível viver esse relacionamento. É possível viver dessa maneira. Porque hoje a gente tem o Espírito Santo aqui conosco. Ele nos deixou o Espírito Santo para ser esse elo de ligação com eles que estão no céu. Jesus nos chamou, Jesus me chamou, Jesus te chamou para que nós permanecêssemos nele. Porque sem ele, nós não podemos frutificar. Nós podemos estar com ele o tempo todo através da presença do Espírito Santo. Eu estava pensando enquanto estava estudando para essa ministração, e eu fiquei pensando no seguinte, e aí eu queria perguntar para você pensar aí.
na sua opinião, qual foi a coisa mais relevante que Jesus disse ao ladrão na cruz? Será que foi o fato dele ter dito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Aí você pode pensar assim, poxa, né, naquele tempo da crucificação, eles estavam ali sendo crucificados por uma coisa grave que fizeram, e de repente Jesus, ele tem uma conversa com Jesus, ele reconhece, e de repente Jesus vira para ele e fala bem assim, você vai estar comigo hoje no paraíso. Aí você fala assim, nossa, uau, né, o ladrão foi para o paraíso porque se arrependeu apesar de tudo que ele fez. Mas sabe o que me chama a atenção nessa fala de Jesus? O que me chama a atenção é o pronome comigo. Porque não adianta estar no paraíso se Jesus não estiver lá. De que adianta? Nós precisamos desejar e almejar estar onde Jesus está. Porque Jesus é o mais importante. Ter um relacionamento com Ele é o mais importante. Deixa eu te dar um outro exemplo. De como ter essa vida com Deus em todo o tempo. Sabe, aqui na nossa mente, a gente consegue estar pensando, vendo, a gente consegue calcular, mas lá no fundo, a gente consegue também orar, a gente consegue adorar, não é verdade? Enquanto nós estamos fazendo outras coisas. Então, é possível nós estarmos conectados com Deus em todo o tempo. É possível nós estarmos conscientes da presença de Deus conosco em todo o tempo. A nossa vida com Deus, ela não precisa estar limitada só ao tempo a sós. Ou seja, eu levanto de manhã, que é o horário que eu faço o meu devocional, tenho o meu tempo com Deus. Eu levanto de manhã, cumpro ali com a oração, com a leitura, converso com Deus, né? Temos ali o nosso... E depois eu saio dali e pronto. Parece que Deus não existe mais. Tudo que eu vou fazer, parece que eu não sinto mais a presença dEle. Parece que eu não estou conectada com Ele. Então, não se limita só a esse tempo. Nós precisamos estar com Ele durante todo o dia. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da família, nós temos que cuidar de célula, nós temos que cuidar dos nossos MDAs. Nós temos coisas para fazer, não é verdade? Então não dá para a gente ficar no tempo a sós o dia todo. Mas por que a gente precisa sair dessa conexão que começa no seu tempo a sós? Nós podemos continuar conectados com Jesus. Na vida com Deus, a oração deixa de ser um dever cristão e passa a ser a alegria da comunhão sobrenatural com Ele. Se nós quisermos nos tornar líderes a exemplo de Jesus, nós precisamos parar de viver uma vida para Deus e focados às vezes na recompensa, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer porque meu galardão é no céu. Ou seja, a gente age às vezes como aquele filho que ficou em casa, né? Ou seja, eu estou fazendo, eu estou trabalhando para poder eu receber minha recompensa depois. E numa vida com Deus, a gente não fica preocupado com isso. Numa vida com Deus, a nossa alegria, o nosso tesouro, ele está em Deus, na pessoa de Deus, em nos relacionarmos com Ele. Eu sei, aliás, eu não sei se, como eu, você já se sentiu como esse filho que ficou em casa, o irmão do filho pródigo. Sabe, às vezes você, como eu, ficou julgando, não aceitando, sabe, a alegria do pai em estar novamente com o filho amado, na presença dele. Eu não sei se você já olhou para você e disse assim, poxa, e eu que fiquei aqui? E esse tempo todo, eu não ganhei nada com isso,
Né? O meu pai está ali celebrando a volta daquele, né, do filho pródigo, e eu fiquei aqui, não ganhei nada com isso, nem um parabéns. Mas aí, talvez você não tenha se atentado que nesse tempo em que você permaneceu, você poderia estar num relacionamento com o Pai, desfrutando da presença dEle. Em vez disso, você estava muito ocupado com as coisas para fazer, preocupado com a recompensa que viria disso. Porque, na verdade, muitas vezes a gente faz as coisas para nós. E a gente deixa de liderar com Deus. Vamos falar assim porque estamos falando para a liderança. Muitas vezes nós lideramos da maneira como nós queremos, fazemos as coisas da forma como nós queremos, às vezes nem consultamos Deus para isso, e depois a gente chega para cobrar a conta de Deus. Cobrar a nossa recompensa. Poxa, Deus, poxa, Pai, né? Ele foi e eu fiquei aqui, como é que é isso? Eu não estou dizendo, gente, que não é necessário fazer. Eu não estou dizendo isso aqui, tá? Eu estou dizendo, muito pelo contrário, que nos relacionando com Deus, nós vamos perceber que há muito mais a se fazer. Claro que a gente vai perceber. Mas o motivo pelo qual nós fazemos, não é porque nós receberemos algo em troca, tá? Que isso fique claro. Mas é pela alegria de trabalharmos junto com o nosso Pai. De desfrutar da presença dEle enquanto nós estamos trabalhando. De desfrutar da presença dEle enquanto nós estamos sendo usados para curar, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos ensinando. É desfrutar dessa presença como Jesus fez. A única chave para uma liderança de sucesso é vida com Deus. É liderança com Deus. Qualquer outro tipo, tá? Qualquer outro tipo de liderança vai te trazer esgotamento e pode te levar a desistir dos planos de Deus para serem realizados com você. Deus tem planos para serem realizados com você. Não é só para você realizar, Ele quer fazer junto com você. E nesse tempo todo em que você está na liderança, como você avalia? Porque eu, quando comecei a ler esse livro, eu percebi que eu já passei por algumas fases daquela postura, da postura de relacionamento com Deus. Eu já passei por elas. E eu também precisei reconhecer que muitas vezes eu liderei para Deus e não com Deus. Porque muitas vezes eu só comuniquei a Ele umas coisas, sabe? E fui lá e agi da forma como eu achava que deveria agir. Mas o plano de Deus nunca foi para que você liderasse sozinho. O plano dele foi sempre liderar com você. E assim o fardo fica mais leve. E a gente consegue realizar porque a graça de Deus está sobre nós. Porque Deus está conosco. Eu queria que você nessa noite fizesse essa avaliação de como você está liderando. Você está liderando para Deus ou você está liderando com Deus? E que nesse momento, após você ouvir essa palavra, ou nesse momento em que nós vamos orar daqui a pouquinho, que você realmente colocasse o seu coração diante de Deus. Eu tomei uma decisão. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais liderar para o Senhor. Eu quero liderar com o Senhor. Porque sozinha não dá. Então que nessa noite, com essa palavra, que você possa tomar uma decisão. Que você decida ser o líder que lidera com Deus e não para Deus. Que você decida viver uma vida de comunhão através da oração. Que você trate com diligência, com dependência e realização os negócios do nosso Pai. Porque quando a gente vive uma vida de comunhão com Deus, a nossa oração natural
ela se transforma no sobrenatural de Deus. Eu vou repetir. Quando nós vivemos a comunhão de uma vida com Deus, a nossa oração natural se transforma no sobrenatural de Deus. A única chave para uma liderança de sucesso é vida com Deus. Vamos orar? Pai, eu quero apresentar ao Senhor nesta hora os nossos corações, de todos aqueles que já estão ouvindo essa palavra nesse momento e aqueles que ainda vão ouvir. Que o Senhor possa trazer ao conhecimento deles aquilo que o Senhor tem visto acontecer na vida de cada um, através da liderança de cada um. E essa palavra, Senhor, ela não serve só para quem é líder de célula, para quem é líder de ministério. Essa palavra, ela serve para nós como igreja do Senhor. Porque nós somos a autoridade do Senhor aqui nessa terra. Muitas coisas não acontecem neste lugar porque a tua igreja está estabelecida aqui. Ó Deus, então que nós possamos entender que nós precisamos, de uma vez por todas, escolher ter uma vida com o Senhor. Não dá para viver mais à margem, separada, fazendo as coisas da forma como a gente quer. Não dá para viver só com um pedacinho do Senhor, sabe? Como se, essa parte aqui eu quero do Senhor, mas o restante não, eu quero a parte boa, a parte das bênçãos. Não dá também, Senhor, para pegar os seus princípios e aplicar naquilo que bem convém à nossa vida, à nossa liderança. Nós precisamos, ó Deus, eu preciso viver uma vida com o Senhor. E eu decido, nesta noite, liderar com o Senhor. Renovar a minha aliança contigo, Senhor. Porque muitas vezes eu andei, de fato, fazendo as coisas como eu achava que deveria fazer. Mas que o Senhor possa direcionar os meus irmãos, como o Senhor tem me direcionado ao longo desses anos, quantas coisas o Senhor já me ensinou. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que essa palavra realmente seja fixada no coração e que ela se transforme, ó Deus, em ações práticas. Que a partir de hoje nós possamos sim entrar no nosso tempo a sós com o Senhor, mas não nos desconectarmos do Senhor em nada. Que em todo o tempo nós possamos estar cientes, conscientes da sua presença, da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, estar liderando contigo. Que o Senhor possa fazer aqui, que essa palavra que o Senhor disse através de Jeremias, que se nós clamássemos, o Senhor iria nos anunciar coisas grandes, coisas firmes, que o Senhor iria compartilhar conosco as coisas. Então que nós possamos realmente, não só fazer da oração um dever, uma obrigação, mas que nós possamos fazer da oração um momento de comunhão com o Senhor. Que isso gere prazer em nós, de estarmos na presença do Senhor conversando contigo. Uma das coisas, Pai, que eu gosto muito, muito, muito a respeito da vida de Abraão, foi quando o Senhor disse que não poderia esconder algo dele, que não gostaria de esconder nada de Abraão. Eu anseio por esse tipo de relacionamento, aonde o Senhor realmente esteja compartilhando comigo, o Senhor esteja comigo, sabe, me orientando, nos orientando os meus irmãos, que eles possam viver, provar dessa vida com o Senhor. Ó Deus, que haja essa experiência a partir de hoje na nossa vida, através da nossa liderança. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, tome a sua decisão nessa noite, de não deixar que as coisas, as circunstâncias, as pessoas, até mesmo a sua vida de fazer as coisas para Deus, roube a sua comunhão com Deus, roube a sua vida com Ele, o
o dia com Ele, a noite com Ele, estar com Ele em todo o tempo. Você não está só, Ele está com você. E Ele faz questão de se relacionar com você. Esse é o desejo do coração dele. Então, não deixe essa oportunidade passar. Porque um líder bem-sucedido, ele tem vida com Deus.